meu charme, assim. Não, calma. Calma que a gente vai falar, eu vou falar alguma coisa. Calma, eu tava fazendo minha entrada. Não tá gravando. Tipo, perdeu? Não tá gravando. Fala. Vamos lá? 1, 2, 3, peraí. Não sei, vou inventar agora. Fala, pessoal, Thiago On Demand is on again. E hoje mais um dia aí, mais um episódio do nosso podcast Mics in Action. Espero que vocês estejam gostando aí desse novo projeto nesse canal aí. A gente tá falando um pouco da nossa vida na Austrália, o nosso visto na Austrália. E a gente tá conversando agora com pessoas sensacionais e que fazem dessa Austrália um país com certeza melhor, né? muito melhor, E né? divertido, com muito certeza. melhor. Então vamos passar para nossa convidada de hoje. Vamos fazer o negocinho da sketch aqui? É isso aí, vamos lá. Mics in Action. E hoje temos quem aqui, Luana? Ah, nossa vizinha maravilhosa. Nossa vizinha. Uma das mulheres mais lindas, belas. Sensuais. Uma das mulheres mais belas da Austrália, brasileira. E, gente, primeiramente, né, Kate, obrigado. Obrigado por estar aqui Tô hoje. nervosa. Bebe o vinho que a gente trouxe pra vocês. Estratégico, obrigada. Espero que você libere geral aqui hoje. Libera geral. Então libera. Baixa a Xuxa aqui. Kate, É fácil. obrigado. Obrigado por ter aceitado o nosso convite. É uma vizinha, Imagina. né? Vizinha nossa. Vizinha parceira. O que ela veio fazer Parceira. aqui segunda-feira? Veio fazer pastel, né? Fizemos pastel na Pastel. segunda. Venho falar besteira. Teve churrasco umas semanas atrás também. Kate estava aqui. É aquela ligação. Tá fazendo o quê? Nada. Tem churrasco, Ela tô veio indo. contar. Mentira, na verdade ela sempre pergunta, tá fazendo o quê? Eu cagane. Ela fica tão à vontade que só conhece o Gente, aqui de casa eu- também. Quem olha pensa que é uma mulher bela, já começa falando cagando. Ela Falei falou cagando, cagane. falei Ah, cagane. tá, porque você não caga fora de casa, né? Só em casa. I do. Não tenho problemas nesse quesito. Meu estômago não entende, ele não sabe reconhecer a location. Entendi. Entendeu? Então, funciona. Kate, então Que bom. vamos começar, né, esse podcast com o que o povo quer saber, né? O que o povo quer saber? O Quantas que queremos saber? nacionalidades, quantas... Não, tô brincando. Isso fica depois. Vamos deixar pro meio, pro final. Isso é Kate, de depois onde que você acabar é, o de onde- vinho. De onde ela é. Isso, vamos começar. Vamos ser devagar. Não quero saber começar fácil, quantos países você visitou aqui na Austrália. Vamos deixar isso pra depois. Não queremos saber o álbum da Copa ainda. Né? Figurinhas. Kate, conta pra gente um pouco dessa... Vamos começar. Por que a Austrália? Qual a sua trajetória aqui? Vamos deixar algumas dicas aí pro pessoal que tá assistindo. Por que a Austrália? De onde surgiu essa ideia de visitar? O que você fazia no Brasil? E um pouco até chegar aos dias de hoje aí. Um resumo bem curto, Um né? Porque resumo. aqui, olha isso, tu resumo. perdoou a vida inteira pra Peraí. ela do que aquela... Temos quanto tempo? Temos o tempo que você quiser. Um resumo, onde você veio, de onde você veio e por que né, veio. Sou geminiana, então precisamos, né? Deadline, timing. Bom, sou mineira. Na verdade, eu falo que eu sou mineira, né? Mas... Mas você come quieto? Então, Não na sabia que verdade, você era mineira? não tão quieto. Minha mãe é mineira também. É? Minha mãe é de Mariana. Ah, entendi. Que Não, cidade? mas então, eu sou de... Ninguém vai saber, mas tudo bem. Machacalice. Ah, Macaxacali. Conheço logo ali ali. perto. É uma cidade ali perto de indígena, BH. né? É perto, tipo, 9 horas. Porque todo mundo mineiro só sabe, Minas, Pertinho, BH. ali pertinho. É pertinho, 9 horas de carro. É divisa com que outro estado? Tem uma de... Bahia. Bahia. Ah, pra É, cima, pra então. cima. Yeah. Tá. É engraçado, né, como a gente fala... É perto... Paulista fala que é perto medindo pelo tempo de distância, né? E não pela quilometragem, Sim. essas coisas. É engraçado. Então, nasci em Minas, em Machacalice. Na verdade, eu nasci em Águas Formosas, que é a cidade vizinha, porque não tinha hospital em Machacalice ainda. Então, Gente, que velha, lugar, né? lugar paraíso. Mas aí, com 3 anos de idade, eu me mudei para São Paulo, né? Minha mãe me mudou, né? E aí, moramos em São Paulo desde então. Até 5 anos atrás, quando eu decidi vir para a Austrália, né? No Brasil, eu era gerente de RH, aqui também. Que bom. Porque ela é foda. Que bom, a gente ela vai- é foda. A gente vai chegar, já veio trabalhando a gente na vai área. chegar nesse Chegaremos momento lá. que você conseguiu. É um Sim. negócio legal de falar depois, né? Porque Sim. tem bastante gente, assim como eu, que Tem. não conseguiu ainda, por
lógico, esforço, enfim, sorte, mas a gente vai chegar nesse momento que Chegaremos. você vai contar como que foi essa mudança, porque Chegaremos. você era, no começo, trabalhava como a maioria, Como várias coisas. né? Você foi em tudo? E na verdade foi uma escolha, assim, começando do começo, eu saí do Brasil muito porque eu estava estressada mesmo de trabalho, né? A gente sabe, a rotina do Brasil é uma loucura, muito competitiva. Eu trabalhava 18 horas por dia, não tinha feriado, final de semana, vivia viajando, tinha uma vida basicamente no aeroporto. Então, só que eu estava com 28 anos na época, quando eu decidi vir para cá, mas eu não tinha plano nenhum de me mudar para fora do país. Mas realmente eu fiquei doente de estresse, eu me vi, assim, chorando quando eu senti o sol bater na minha pele, porque eu estava saindo do escritório para ir para a emergência do hospital, né? Então, porque eu tive crise de dor de barriga, só para variar. Eu estava com muita ansiedade acumulada, muito estresse acumulado, e começou a me dar muita coisa, assim, física, né? Reação fisiológica. Sim, e aí... Então, tive desinteria, assim, horrores, sabe? E aí eu fui parar no pronto-socorro e até que ele realmente mediu meus níveis de estresse. E ele falou assim, o médico falou, você precisa eliminar a sua fonte de estresse, né? E aí eu falei, você do meu trabalho. Tenho que eliminar o Brasil nesse caso. E aí foi isso que aconteceu. Eu fui pro trabalho no dia seguinte para pedir demissão. E aí eu atravessei a rua e vi uma agência de intercâmbio. E eu falei, eu nunca tinha pensado em sair do Brasil, até os 28? Né? Até os 28. Nada? Não, porque a minha carreira... uma ideia do nada, assim. Foi do nada, porque a minha carreira era muito sólida lá, eu já tinha batalhado muito para isso, né? Tinha estudado muito. Eu não tive vida social no Brasil, basicamente, né? Era só trabalhar, estudar, nerd louca. Em comparação aqui... Aí aqui eu tive que compensar, Uma nova Kate. Uma nova Kate, mas essa era a ideia. Essa era a ideia. E aí eu atravessei a rua, né? Pedi demissão, atravessei a rua e vi essa agência de intercâmbio. Eu só cheguei lá, eu lembro de eu ter chegado lá e falei assim, olha, eu quero sair do Brasil e meu único critério é ir para um lugar onde tenha sol. Né? Então por isso que é a Austrália. Sim, e esse era o meu único critério. Nunca tinha ouvido falar de intercâmbio na Austrália nem nada, porque os mais comuns a gente ouvir falar era... Dublin, Canadá, au pair nos Estados Unidos. Exatamente, mas coisas que não tinha sol. E aí eu falei, não quero essa opção. E aí eu falei, quando eu falei sol pra ela, ela falou assim, olha... Austrália. E aí eu comecei a... Ela começou você a me nunca contar. tinha pensado. Nunca tinha pensado. Cara, pra mim é diferente. Eu sempre tive o sonho de vir pra Austrália desde sempre, só que eu acabei fazendo intercâmbio no Canadá e depois vim pra cá. Sim. Mas que engraçado, você nunca nem pensou na Austrália. Nunca tinha nem cogitado a Austrália. Na verdade, sim, eu sempre gostei do perfil australiano, né? Estereótipo, mas nunca tinha pensado em fazer intercâmbio na Austrália. Na verdade, intercâmbio não era uma coisa que estava nos meus planos. Eu tinha um plano muito de... Você tinha um plano de carreira. Um plano de carreira, uma... Você era gestora, possivelmente você já estava pensando em algo maior. Sim, né, eu sempre quis a vida executiva mesmo, isso era o que eu queria, mas eu comecei a perceber que eu não estava tendo vida, né? Então, não conseguia ter vida social nenhuma e estava muito estressada no trabalho. Falei, bom, eu tinha 28 anos, falei, não posso morrer aos 29. Então não tchau. posso morrer antes dos 30. E realmente eu estava numa tensão muito grande. O médico me receitou passar com psiquiatra, tomar tarja preta, tava ruim. E aí eu falei, não vou tomar. Eu tinha estudado, psicologia, tinha escrito um livro sobre estresse no trabalho. Eu escrevi um livro. Que chique! Novidade, você nunca falou disso. Não, ele é um e-book ou ele... Não, é um livro mesmo que... porque se fosse e-book, a gente podia botar o link aqui embaixo, Sim. né? Não é e-book, não. Eu escrevi Mas ainda um livro. vende, tem Vende, site. tá na internet, se você pesquisar. Vamos colocar aqui debaixo na descrição. Aliás, eu quero esse livro. E depois pegar sua assinatura. Não, ele é a mulher mais famosa, mais linda da Austrália. Olha só, obrigada. Não, gente, deixa eu comentar. O livro eu escrevi foi em 2011, quando eu tava eu terminei a faculdade, fui entrar no mestrado. Foi mais uma proposta acadêmica esse livro, né? Sim. Porque eu tinha que ganhar pontos até para entrar no mestrado. Eu tinha só uma vaga para o curso que eu queria. E você conseguiu a vaga? A PUC é muito concorrida, sim. Porque consegui você é a vaga. Foda. Maravilhosa. Ana Lindsay Bela Caraca, foda. Sim. Realmente, ela não tinha vida social, né? Não. Eu não tinha vida social, eu estudava muito. Não namorava, né? Namorava com um psicopata. Eu tenho um certo histórico. Um certo histórico de psicopata. Se ela tem uma... Como é que dizem negócio que tem um... Tem uma palavra que volta as coisas? Esqueci. Não é. Padrão, não é tipo padrão. Não é tipo padrão, mas é outra coisa. É outra coisa, esqueci. Você Enfim. namorava o vamos lembrar Dexter. Você até o namorou o final. Dexter.
da série? Não, nem era. Mas assim, então não... Partner, não. E aí, sim, namorava. Mas então, aí eu trabalhava muito, estudava muito. Pra você ter ideia da minha vida, eu estudei, vamos contar anos de universidade, né? Que eu fiz 4 de graduação, depois mais 2 de mestrado, depois mais 2 de pós. Então, ao todo, tipo, vamos lá, 8 anos ou mais de universidade. Eu nunca fui num barzinho. Caraca, você não viveu. Eu não vivi na porta da faculdade. Cara, eu nunca fui pra universidade, eu só fui no barzinho. Não, era meio a meio. Eu ia pra escola. Não, eu não ia, não. Eu tinha, assim, eu levava muito a sério, muito a sério. Porque pra mim, ter a oportunidade de fazer faculdade naquela época era uma coisa muito surreal. Eu fui a primeira pessoa da minha família inteira a fazer faculdade naquela época. Parabéns. Obrigada. Mas da família inteira. Não só da minha família, tipo, irmãos, mãe, pai. Primos, não, dos primos, dos avós, de, tipo, tudo. Então, meio que a primeira geração ali a fazer faculdade. E aí eu... Nossa, aquilo pra mim era sensacional. Porque eu sempre gostei muito de estudar, né? Nerd. E aí, então, não tinha vida social. E aí, mas o bom... Mas era muito inteligente, né? Sim, mas o bom é que a minha carreira teve uma progressão muito rápida, né? E foi bom, porque eu era muito dedicada, realmente. Mas aí eu comecei a perceber que outras coisas eram importantes também, né? O balance, tipo o equilíbrio, vida. né? Tipo o resto viver. Da vida. Sentir o sol. E foi aí que realmente eu decidi vir pra Austrália. E eu atravessei a rua, voltando da parte que eu atravessei a rua, fui na agência. Ela me explicou sobre a Austrália. Eu falei, o que eu preciso? Ela falou, precisa pagar isso. Passei no débito. No mesmo dia. No mesmo em 20 dias eu estava aqui. Não, você tá de brincadeira. Caraca, sim. Assim. Tá porque a minha única preocupação naquela época, quando eu saí da agência de intercâmbio, foi... Caramba, como é que eu vou contar pra minha mãe? Porque eu sempre fui... eu estava já fazendo um planejamento de... suporte emocional e psicológico pra dar pra minha mãe depois que eu contasse a notícia, porque a sua mãe... Eu sempre fui muito apegada. Você sempre viveu com ela? E ela... Não. É assim, eu saí da casa da minha mãe, efetivamente, quando eu tinha, acho que uns 24 anos e tal, porque eu fui morar em frente à faculdade, porque eu estudava muito, então não tinha como voltar pra casa e tal, pra facilitar. Mas sempre fui muito apegada com a minha mãe. Então, a minha mãe era daquele tipo que, assim, eu com 16 anos, se uma vizinha minha da frente da minha casa convidasse eu pra dormir lá, minha mãe implicava. Então, assim, nesse nível. Possessiva, assim, de minha aqui mãe perto de mim, aquela assim, meu pintinho aqui ela debaixo vai ouvir aqui, se ela assistir isso daqui, ela vai falar, o quê? Não, desculpa, mãe, não era possessiva, era assim, cuidadosa. Não, Vou mandar pra sua mãe. Como chama sua mãe? Iraci. Vou fazer esse corte aqui, tô mandando pra senhora daqui a pouco no Instagram. Não é que ela era controladora. Né? Mas, não, ela era muito, assim, apegada comigo, muito preocupada, né? E aí, então era desse nível. Eu tinha essa preocupação de contar pra minha mãe. E aí, eu saí da agência, peguei o telefone e falei, bom, vou contar e seja o que Deus quiser. Eu quero um psicólogo pra fazer isso. Então, eu tinha estudado psicologia, né? Então, assim, eu tinha que... Aí saber tu foi direto ou tu deu uma volta na China? Não. Eu simplesmente peguei o telefone. Mãe, preciso te contar uma coisa que eu acabei de fazer. Fiz uma coisa. Ela, o que você fez? Minha mãe nunca se preocupou, porque eu sempre fui, né, certinha. Então, ela sempre confiou em mim. E Mas aí ela falou, vinha o que acompanhando o seu processo, que você tava mal? Então, sim, presta atenção. Eu já tava desesperada, achando que ela ia surtar. Sim. Quando eu liguei pra ela, eu falei assim, mãe, preciso te contar uma coisa que eu acabei de fazer. Ela, o quê? Eu falei assim, então, tô indo embora pra Austrália. E fiquei assim, silêncio, só pra ver que... Os gritos e choros e não sei o quê. Se ela vai cair no chão... Ela falou assim, sério, filha? Nossa, parabéns. Caraca. Parabéns, mais uma conquista que você realizou. Aí ela falou assim, olha, eu sei que eu vou sofrer muito, eu ainda não quero nem pensar nisso, mas eu não quero assistir você morrer aqui. Sim, então, do jeito que você tava. Então assim, eu prefiro que você vá. Fica longe de mim, mas eu vejo você ficar melhor. Ficar longe de tudo isso que você tá passando aqui, porque você não merece. E aí... E ser feliz, porque você merece ser amor de mãe, feliz. né, cara? E aí, a hora que ela falou isso, eu comecei a chorar. Porque daí eu tive a certeza de que eu tava tomando a decisão certa. Eu falei, gente, Deus, obrigada. Era isso esse conforto emocional que ela me deu naquela hora, era só o que eu precisava. Era só o que eu precisava, porque assim, eu já tinha tomado a decisão, eu já tinha pago. Sim. E aí eu falei, bom, eu vou, só que eu não queria ir tendo esse peso, né, carregado. Você tá feliz hoje? Eu cheguei aqui muito feliz. Tanto que as pessoas... Dona Iraci,
Deu certo. Deu certo. Deu certo. As pessoas falam assim, né? Quando eu cheguei aqui, e geralmente depois do primeiro, segundo mês, tem gente que já fica morrendo de saudade, sentindo falta do Brasil. E eu tava aqui há 6 meses já, as pessoas, nossa, tá com saudade do Brasil? Não. O meu Brasil, o Brasil que eu conheço não é bom. Exato, eu falei, não. E então foi assim. Aí então, falando nisso, quando você foi pro Brasil há pouco tempo, né? Tu teve um outro Brasil? Nossa Senhora. Tipo assim, tu tinha amigos pra ter vida social, porque como tu teve essa vida louca, primeiro, por mais que você seja comunicativa e tenha vários amigos, eu acredito que ter os amigos de balada, assim, não teve lá, porque você não teve essa vida social, né? Antes. Isso é uma outra questão, né? Pra você ver quantas amigas eu tenho no Brasil, basicamente, desde que eu me conheço por gente, 2. Tipo, de infância. De infância. Então, eu tenho uma de infância que é a Jaque, eu chamo ela de perua, que é nossa, né? Só assim que a gente chama. Eu vou começar a chamar a Kate de perua também. E aí, nós somos amigas há mais de 24 anos, então... E melhores amigas há mais de 24 anos, então é sensacional. Ela, inclusive, que é a minha fisioterapeuta. E aí, daqui a pouco ela tem uma sessão com você. Daqui a pouco eu tenho a sessão, segura aí. Espera aí, tô bebendo, mas vai rolar. E aí, tem a minha outra melhor amiga, que é a bruxa. E aí... Não, sente a delicadeza, né? E qual que é seu apelido? Bruxa e perua, né? Pras duas. Não, mas então, delas pra você, delas pra você. É mesmo. Se for sair o trio, é a bruxa, a perua e quem? E só porque elas me chamam assim também. Chamam de volta. Elas me chamam de volta. Então, pra elas, eu sou a bruxa e a perua. São então, as 3 peruas. É assim. As 3 peruas em São Paulo. Mas elas não são próximas. Ah, tá. Né? É outro ciclo. São de ciclos diferentes. Então, a perua, ela é minha amiga desde a infância, da época do colégio. A gente, né, estudou junto. Época lá de São Paulo. Época de 1950. E aí... E a bruxa, ela é basicamente o meu segundo emprego. Então, eu a conheci, foi amor à primeira vista. Eu a conquistei com uma trufa. Porque ela é taurina, então já, né? Ela é o negócio de signo, não entende nada. Ninguém entende nada. Daí aí, o que a gente é? Eu sou Libra e Internautas, vocês sabem. Internautas. Ela tava louca pra falar isso. Eu não sei de onde ela tirou isso, mas... Gente, alguém me Internautas. Internautas aí de casa. Alguém da minha idade me salve aqui, porque eu lembro internautas. Dá um like aqui pra nós, internautas. Eu lembro desse termo, Thiago. Eu não sei de onde, você mas lembra? Eu lembro. Seguidores. Ei, seguidores. Ok, seguidores agora, né? Tá bom. Você foi pro Brasil depois de quanto tempo na Austrália? Então, depois de 1 ano e 3 meses na Austrália, eu voltei. Mas só voltei pro casamento da perua. Então, a perua casou? A perua casou. Perua. Deixou de ser perua. Ela casou em 2008, virou senhora perua. Ela casou. Ela o conheceu também na nossa época do colégio. Então, eles estavam juntos. Caraca, desde 2008, eles estavam juntos desde a nossa 7ª série. Caraca, então, ele só casou agora? Ele te enrolou, perua. Ele enrolou pra caralho. Pelo menos não, mas assim, eles são assim, o casal que realmente é referência. Eles são perfeitos e... Cara, então os dois são muito meus amigos. Não. Inclusive... A gente passa longe disso. Inclusive, ele foi meu advogado. Caraca, amigo advogado, tudo assim, né? amigo... Tenho amiga advogada, ela é fisioterapeuta, então eu achei tudo interesses, acho. A gente é amigo o quê pra ela? Amigo... Temos o Carlos, então, né? Movilist. Temos o... Não, mas o a gente pra ela, a gente pra ela. Mim, o que vocês agregam? Aquelas... o que? O podcast, nós é famoso. O podcast, tá vendo aí, ó, vamos lá. Né? Aí, então, aí voltei pro Brasil, pro casamento dela, fiquei 15 dias, foi uma viagem enlouquecida, porque na verdade, eu senti que eu não fui pro Brasil. Porque eu fui, a gente fez o rolê do casamento e daí eu voltei. Nossa, foi uma loucura. E aí depois Covid veio, né? E como foi, né, que a gente até a Luana perguntou, qual o sentimento? Então, aí... Eu imagino, quando eu fui pro Brasil, eu imagino que deu mais vontade de ficar na Austrália do que voltar. Isso. Na primeira vez que eu fui, eu não tava nem cogitando o fato de ficar lá ou nada disso, né? Mas, assim, no terceiro dia que eu tava lá, eu queria vir embora. Isso nas 2 vezes que eu fui, porque depois do Covid, eu fui agora há 2 meses atrás, 3 meses atrás, eu voltei no Brasil, aí fiquei uns 25 dias e fiquei em pânico, assim, realmente nas primeiras 4 horas eu já queria voltar, porque quando eu vi realmente o quão desvalorizado está a nossa moeda, o quão desvalorizado está o país, o quão caótico... O que aconteceu? Bom, você pode compartilhar? No terceiro dia eu fui assaltada. Não só assaltada, tudo que veio depois, né? Nossa, foi um estresse. Assim, a minha viagem para o Brasil dessa vez foi um estresse porque foi um choque de realidade muito grande. Muito grande, não só na questão dos preços, mas eu senti também as pessoas muito
mais tensas, nervosas, estressadas. Porque a situação toda aqui tá no Brasil, né? Porque a situação tá muito caótica. Então, é assim, aquela referência que eu tinha do povo brasileiro de... Feliz, amigável. alegre, amigável, sorridente. Você vai na padaria, o cara tá feliz e tal. Eu perdi essa referência, porque eu voltei agora e eu tava na fila do mercado e eu via pessoas discutindo com os outros porque não queria deixar o idoso passar na frente. As pessoas estão tensas. Eu vi a caixa do mercado olhando assim com uma cara de, meu Deus, eu não vejo a hora de chegar na minha casa. Acabei de entrar. E acabei de entrar. Então, tava tudo muito assim. Foda. Assim, você ia no posto de gasolina, realmente... Isso, você tem algum contato com o pessoal do teu trabalho, esse que você saiu por último? Que você tá estressada pra ver como é que tá a situação deles hoje? Se tá todo mundo burnout, ou se a empresa deu uma diminuída, uma falida, ou alguma coisa. Não sei, porque as coisas mudaram tudo, né? Pra você ter ideia, desse meu último trabalho, que foi o Grupo Iguatemi... Porque... Né, a gente depois conversando aqui, né, nos primeiros dias que a gente conheceu, eu vi que ela era uma concorrente, né, minha. Éramos concorrentes. Ela trabalhava no Grupo Iguatemi e eu no Grupo Multiplan, né? Sim, e aí, mas então, foi um período de muito aprendizado que eu tive lá, mas de muito estresse. Então, pra você ter ideia, eu não... tenho contato mais com as pessoas de lá. Não tem ninguém. Tem uma pessoa que não trabalhava diretamente comigo, mas ela trabalhava em Brasília, no escritório de Brasília. Eu a sigo no Instagram, ela é uma querida, mas não tenho contato direto, né? Só acompanho os posts dela. Mas do meu antigo trabalho antes do Iguatemi, que era o Grupo Abril, Somos Educação, e aí lá com essas pessoas, assim, eu acompanho mais, eu converso mais, então eles E como é que tá o nível de estresse deles com essa mudança do Brasil? Então, eles conseguiram se adaptar, assim, os meus amigos ali de trabalho, né, eles tinham também um cargo mais já... mais sólido, então eles conseguiram se adaptar. Eu vejo que as minhas amigas, que eu sou formada em turismo, né? Turismo nunca foi uma coisa, sempre foi uma coisa promissora, mas nunca ela foi promessa a vida inteira, né? Foi promessa desde sempre. Desde sempre, não, porque turismo é do futuro, né? Turismo, aí nos últimos 10 anos no Brasil, vai vir Olimpíada, então, vai vir Copa do Mundo. Só que daí veio o Covid, acabou com tudo, né? Então, assim, as minhas amigas sentiram muito e todas elas mudaram de área. Todas as próximas, assim, que estavam na parte de agência e coisa, porque a agência praticamente faliu, a gente faz tudo pela internet, a gente compra direto com as companhias. Ainda tem uma amiga na agência, mas que trabalha mais com a parte de business, né? Que trabalha mais com empresas, que as empresas gostam de terceirizar porque eles não querem se estressar. Sim. Mas elas foram tudo pra área de TI. Na parte da área de TI, Caraca. tipo assim, TI... tá sempre em alta demanda, né? TI até TI focado na parte de turismo também, que é essa parte de viagens e coisa, de reserva e tal. Mas assim, eu não sei direito, mas eu sei que é bilhete, missão. Então elas estão para a área de TI, a outra foi para uma área de eventos num hotel, continua turismo, mas saiu dessa parte de agência. Mas assim, foi uma mudança para todo mundo. Eu tenho a minha amiga, que é minha melhor amiga, formada em Direito, foi para a área de marketing. Nossa! Então, tipo assim, mudou completamente a área, mas assim, tipo, foi um negócio desafiador, assim, pelo menos dos amigos próximos que eu conheço que mudaram de área, porque revirou do avesso, assim, Brasil mesmo. Meus amigos também, acho que a maioria continua trabalhando, felizmente, mas mais familiares, toda vez que eu ligo lá, eu pergunto, tá todo mundo trabalhando? Acho que trabalho, né, primeiro... Né? Depois acaba tendo as consequências de burnout. Sim. O caramba, mas, pô, se você tem um trabalho, você caminha e você acaba conseguindo. Então, toda vez que eu ligo pra minha mãe, meu primo tá trabalhando, minha tia tá trabalhando. É verdade. A minha irmã sofreu muito com o Covid, lockdown e tudo, porque a minha irmã tinha a própria empresa dela junto com o marido dela. E o business deles foi completamente afetado pelo Covid. Qual eles tiveram. Então, eles tinham. A minha irmã antes tinha eu não sei nem como, um quiosque no Ceasa. Sim. E aí ficou com uns anos lá tendo quiosque no Ceasa. Depois ela vendeu e tudo e foi abrir uma empresa de perua escolar com o marido dela e tal. Eles tinham algumas peruas e tudo. E aí, por conta do Covid, não tinha mais escola, não tinha aula. Claro. Eles tiveram que fechar. E aí foi um período bem complicado, porque a minha irmã já era empresária há muitos anos. Então, assim, vamos dizer, mais de 10 anos sendo empresária, trabalhando por conta própria. E aí ela se viu no momento onde ela não tinha mais atividade nesse sentido, e ela precisou voltar a trabalhar em empresas. Então, para ela foi um choque muito grande, porque você imagina um salário de quem tá ali, né, quem já é empresária e gerencia seu próprio negócio, business e tudo. Que faz seu horário. Tem uma alta demanda, faz seu horário, tem flexibilidade com as crianças, né, em questão dos filhos e tudo. E teve que voltar para a empresa, trabalhar num setor de logística, que logística também não tem horário, é muito louco. E aí ela sofreu muito, assim, ela passou um período muito
instável, inclusive financeiramente também. Eles tiveram que se adaptar muito. O meu cunhado também teve que voltar para o mercado, obviamente, de empresas e tudo, setor de logística também, para tentar se adaptar, né? E aí, claro, eles se adaptaram, os dois trabalham e tudo. E agora que eu visitei o Brasil, eles estavam... conversei com a minha irmã para ver se ela queria realmente voltar a ter o business dela. Até falei, não, posso apoiar, posso te suportar nesse sentido, você volta. E aí eu percebi o seguinte, ela estava insegura para voltar. Então, a minha irmã, ela sempre foi empresária. Sim, mas agora como tá, o Brasil tá fora. Mas o Brasil bagunçado do jeito que tá, instável, economia acabando com tudo. E aí ela não... Chegando no final do ano, eleição agora, a gente não sabe o que vai rolar, né? Enfim. Exatamente. Mas voltando Austrália, pra Austrália. Chegou na Austrália. Que inglês, como que é? Fala, pessoal, dificuldade com inglês? Você estudava? Falava? Não, é assim, eu tinha um inglês básico assim, pré-intermediário, vamos dizer. Book on the table. Não, melhorzinho que isso. Okay. Caraca. Um pouquinho melhor. É fluente. Não, eu tinha... Bom, eu me matriculei na escola e eu fiz aquele teste, né, de adaptação pra ver qual nível. Eu tava no pré-intermediário. Eu achei que eu tava no intermediário, mas foi um pouquinho pior. Então, tava no pré-intermediário. E aí, mas eu amo inglês, eu amo falar inglês desde criança, sempre tive muito contato com músicas e tudo. E aí eu gosto de estudar. Então, assim, eu consegui pegar muito. Eu queria ser essa pessoa. Consegui pegar muito rápido. Só que, obviamente, meu plano inicial era ficar na Austrália por 6 meses, né? E aí depois eu iria voltar pro Brasil e continuar minha carreira e tal. E aí, obviamente, 6 meses não é suficiente pra você falar um inglês bom. Não é suficiente pra nada. Você não tem tempo nem de conhecer pra nada. Eu achei que 6 meses, caramba, eu pensei, vou estudar de segunda a sexta, 5 horas por semana numa escola de inglês. Pô, já depois de 6 meses eu tô sensacional falando inglês, porque eu sei que eu tenho facilidade pra aprender. Nossa, mas com 6 meses, assim, obviamente eu já estava falando, tinha o inglês super razoável, me comunicava bem, mas não era o inglês do nível de trabalho, não era o inglês que eu pudesse chegar. Aí, conta aí, quais os trabalhos de sobrevivência que eles dizem, né, que você fez no começo? Você sabe que eu tive, assim, vamos dizer, muita sorte. Não sei se foi sorte ou porque eu sou mesmo cara de pau, mas olha só, o meu primeiro trabalho... assim, foi cleaner, mas durou 2 semanas. E aí, depois de 2 semanas, eu já fazia muito contato, conversava com as pessoas, sempre fui muito de me disponibilizar, nunca tive preguiça de trabalho. E aí, eu morava numa share accommodation, né, que é numa casa de estudante, casa, sei lá como chama. Imagina na casa de estudante. Não é casa de estudante, não? Então. Não, sim. Só com mulheres? Claro que não, né? Pô, uma coisa sem graça, Thiago. Credo. Não, gente. Passou eu sempre gostei de mix cultural. Traz o rodo. E de gênero. Thiago, traz o rodo ali, Thiago. Traz o rodo ali. Não, quando eu cheguei eu tava de boa. Tava. Olha o passado, o verbo no passado. Tava de boa. Estava de boa, tava tentando me acostumar. Poxa, eu sempre namorei a vida inteira. Eu cheguei aqui, eu tive que entender o mercado, entendeu? Entender o mercado. Mas qual foi seu impacto? Porque quanto tempo você teria de profissão no Brasil? Você chega aqui, você teve que fazer cleaner. De boa, então, não. Não, foi perfeito, porque eu vim pra cá já com o meu mindset, com a minha mentalidade de não trabalhar no escritório. Porque eu estava intoxicada. Tu queria algo pra não se estressar. Eu queria algo braçal. Eu vim com essa intenção. Por isso que a Austrália sempre foi uma experiência extremamente gratificante pra mim desde o começo, inclusive quando eu estava fazendo cleaner nas 2 primeiras semanas. Eu amava fazer, porque eu precisava exercitar meu corpo. Então, assim, eu não queria mais pensar em estratégia, eu não queria mais pensar em KPIs, eu não queria mais pensar em business, eu não queria pensar em budget, eu não queria pensar em nada. Eu só queria pensar em eu ir lá comprar o meu Domestos, que chama, né, o bleach, e limpar, porque eu pensava assim, eu sempre tive a cabeça muito de pensamento positivo, né? Olhar pro lado bom das coisas. Eu pensava o seguinte, bom, preciso ganhar um pouco de massa muscular, né? Então vou tomar um whey protein, e aí vou fingir que quando eu tô limpando o vidro, a janela, eu tô exercitando o braço. Tava ali, ó. Aqui, exatamente, era esse. Aí ela ia pegar o negócio no chão, fazer um agachamento. Muito, era essa a minha mentalidade. Eu queria aproveitar aquilo e eu saía daquele trabalho muito satisfeita. Claro que, né, a pessoa Cara, que gente, a primeira pessoa Sim. que eu conheço que fala, eu trabalho de cleaner, não sabe? Isso aí, satisfeita. Até a página 2. Durou 2 semanas. Demorou 2 semanas, virou a página. Demorou 2 semanas, porque daí você acaba aceitando. Eu desesperada, assim, no segundo dia que eu tava aqui, eu já peguei job, né? Então, na segunda semana... Porque você veio com dinheiro pra... Não, eu vim só com $3.000. Não, eu vim com $3.000, que era o que a agência tinha me falado que eu tinha que trazer, né?
E aí, então, vi com esse dinheiro, eu falei, bom, mas aí eu cheguei aqui, eu já tive que dar um bonde de $400 que eu não fazia ideia Que que porra era de bonde. bonde? Porra Eu falei, de não, ainda bonde. discuti com o cara. Eu falei, mas eu já paguei tudo do Brasil. Ele falou, não, bonde você paga aqui. Eu falei, mas eu já paguei no Brasil um mês adiantado de casa, de moradia e Mas tudo. Ninguém tinha me falado tal do bonde. Então, eu já peguei dos 3 mil que eu trouxe, eu tive que deduzir já os 400. Eu falei, aí eu me toquei. Eu falei, não tenho dinheiro Só pra durar pegadinha. 4 semanas. Só pegadinha, né? Que chega. Exato. Aí é só. Aí Só já vai. entrou, Meu Deus. bateu um desesperozinho, porque eu sou muito organizada financeiramente também. Então, eu não consigo imaginar eu passando perrengue de dinheiro. Então, pra mim, eu já falei, não, eu vou conseguir job. No segundo dia, eu já tava trabalhando. Graças a Deus. Mas assim... Felizmente, né? Eu demorei 30 dias. Caraca, eu cheguei no domingo e na sexta tava trabalhando. 30 dias. Mas então, meu Isso é primeiro porque eu job... fui meu picar, inglês- porque eu queria trabalhar meu numa inglês recepção de era hostel. bem Eu não ruim, quis né? trabalhar de cleaner de nada. Quem arrumou emprego pra mim foi um amigo que ligou no cara. Fingiu que era eu. O Nó. Augusto falou. É o Thiago falou inglês. E no outro dia era eu. Então, ou o cara trabalhava comigo, ou ele não ia ter ninguém pra trabalhar. Então, fica aí a Entendi, dica. então ficou lá. Fica a dica. Fica a Chega dica pra quem alguém chegou. Que fala, fala, faz de conta que é a pessoa e depois vai você. É o e que tem, aí filho. no outro Já fiz dia isso pra amigos. desenrola, o cara gostando de você, você trabalhou. Sim, porque não tem como eu não gostar da mão de obra brasileira, né? A Sim. gente geralmente Feliz- A gente é raçudo, né, felizmente, cara? A né? gente é raçudo. A gente não tem preguiça e a gente faz com qualidade, Meu Deus! Não, olha aqui, ó, não foi. Eu quero um short desse faz com qualidade. Como é que é, A Laura Kate? nem viu. Que não pra- foi de propósito. Gente. Mentira, gente. Para, Thiago, eu não sou assim. Gairão. Tá começando a ficar quente, olha lá. Daqui a Já pouco tô, vai ter calma lá. aí. Isso que nem tomou o vinho. O vinho tá cheio, o nosso tá Tô vazio. tomando um pouquinho. Vocês estão de 2, né, gente? Boca de litro. Continue, que eu vou pegar. O que eu tava falando? Então. Tá falando que... Da cleaner. Não, Sim. você tava falando que... Que o de brasileiro faz com qualidade. Faz Foi com isso. qualidade. Então não tem como não gostar da mão de obra brasileira. Foi isso que eu falei. Se eu estiver falando muito rápido, me avisa, porque eu sou assim. Tudo certo. O Depois povo tira Thiago- do Tchau, 2. Thiago. Não, pode pôr lá no seu, por favor. Aí, ó. Pra dar uma misturada. Aí, gente, Tchac, bom, tchac, aí no... Tem a página 2. Que quando foi... Me mandaram fazer um cleaner, assim, em algumas mansões, né? Só que eles falaram assim, olha, você vai fazer... A gente faz 3 mansões por dia. Era eu e mais uma menina. 3 3 mansões por dia. Só que aí vocês trabalham de 2, então é rápido. Geralmente é mais manutenção mesmo, né? Ali da limpeza. Ah, gente, a limpeza daqui não nem se compara Não, com a a limpeza do limpeza Brasil. É não é, tapeadaço. Tapeadaço. E mesmo assim, eram de 2. Ela falou, não, tranquilo, 3 mansões dá. Eu falei, bom, tá bom. Já tinha entendido mais ou menos como era a limpeza aqui. Eu, né, na primeira cleaner, jogando água em vidro, em tudo quanto é coisa, demorava, 40 minutos pra limpar um banheiro e as pessoas acham isso insano, né? 40 minutos pra limpar um banheiro. Na cabeça dela, você tem que demorar 20. E aí, 40 minutos pra mim já tava me matando de rápido, mas não, depois aprendi. Aí, quando eu fui lá nessas 3 mansões, eu falei, bom, 3 mansões nesse ritmo aqui que a gente tá de boa. Até que eu fui. Primeiro, que eu cheguei... Pra chegar no lugar, era um lugar completamente inacessível. Eu não tinha carro na minha segunda semana de Austrália. E aí, tive que pegar 3 ônibus pra chegar nesse Caralho. lugar. E o ônibus passava muito longe. O ponto era muito longe, mais ou menos Mas se 1 você ia com alguém, quilômetro. outra pessoa não tinha carro pra te levar? Não tinha. Eu ia encontrar com a menina, não era amiga dela. Eu ia encontrar com a menina lá na casa já, lá no endereço. E aí, eu andei, peguei 3 ônibus, andei... 1 quilômetro pra chegar até a casa com coisa pesada, né? Mochila, porque depois eu ia pra escola de inglês, né? Então eu tava carregando muita coisa. Eu falei, tudo bem, vou passar por isso. Que ela queria Cheguei ficar lá. fitness, ela queria ficar fitness, Sim, tá aí, ó. aí cheguei lá nessa casa e fui naquela correria e tal. Aí acabamos em 2 horas ali a casa, deu certo. Uma casa com 1 milhão de cachorros. Aí Nossa. depois eu falei, bom, vamos pra segunda Cheiro. casa. E daí eu fui com a menina lá e vamos pegar mais um ônibus. Eu, como assim pegar mais um ônibus? Não é ali perto? Não é aqui? No mesmo bairro? Ela falou assim, não, é em outro bairro. Falei, tá, vamos lá pegar o ônibus. Andamos de 1 quilômetro de volta pra ir até o ponto de Ela ônibus. também não tinha carro? Não tinha. Caraca, e as coisas na mão? Ou Não, os aí itens? não, a gente não tava carregando os itens ainda. A empresa. Aí peguei e fui, andamos mais 1 quilômetro até o ponto, do ponto limpamos mais essa outra casa, também rapidez. E aí eu sem comer, sem nada, isso já era 1 da tarde, eu sem comer, desmaiando de fome. Tudo bem, não, a gente vai pra última casa agora, e aí nessa última casa, depois que acabar, você come. E aí eu sou morta de fome, pra quem me conhece. Pra quem não me conhece... Gente, daquela- alimenta ela. É aqui, daquelas gata. pessoas que dá meio-dia se não tiver almoçado. Não, já. eu sou exatamente essas pessoas. Então, assim, eu fico Caraca, demônio. fica difícil. E aí... Eu só ela, não sou assim, né? Não, é. Não, É porque a eu gente sou. não fica sempre normalmente, come. né? Faz tempo que a gente não passa o dia
dá meio-dia, você tá com fome. Porque a gente trabalha separado. Você vai separada. Não, mas então, aí fui pra essa terceira casa, andei mais 2 quilômetros. Caralho, Essa mano. casa também era muito longe do ponto de ônibus. Era naquela área de Vaucluse e tal, que só tem aquelas mansões. Sim. Então, ou seja, ninguém em Vaucluse pega ônibus. Não. Não. Então, gente... O ônibus não só vai. as Porque, gente, é o cleaners. seguinte, temos transporte público bom na Austrália. Tem, em Sydney mas não é pra todo lugar, temos ferry, que é o barquinho, que tem igual de Ilha Bela. Temos ônibus praticamente em todas as regiões. Mas, cara, se você for depender de ônibus para alguns lugares, você vai passar 3, 4 horas no ônibus e vai trabalhar 2 horas e vai vir embora. Exato. Ou então você vai passar 3 horas esperando o ônibus. Sim. Porque dependendo Sim. da localidade, é tão remota pra, né, Tipo assim, lugares de ricos, que o ônibus não vai. Sim. Então, assim, aí tudo bem. Foi pra essa terceira casa. Ou Desmaiou. seja, quase desmaiei. Aí a menina, né, que já tava acostumada ali, a menina que tava fazendo o cleaner comigo, muito experiente, ela já levou a marmitinha dela e comeu no ônibus. E começou a comer no ônibus. Então, gente, peraí, só um choque cultural aqui. Só pra entender. A hora que eu vi aquilo ali, eu falei, o que está acontecendo? Você tava Eu não vou ter acostumado tempo com o pra quê comer. no Brasil? Exato. Uma hora de almoço, Não, que nem eu. quase 2 horas de almoço no Caraca, Brasil. eu tinha 1 hora no mínimo também Não, então, no Brasil. quase 2 horas de almoço no Brasil. Aí eu tava, né, num nível um pouquinho mais, assim, executivo e tal. Aí você vai... E aí eu vejo a menina comendo a marmita ali no Caraca. ônibus. E aí, assim, ó, e comendo assim, engolindo, Sim. porque a gente ia sair do ônibus em 15 minutos. E eu não tinha levado nada. Nem um chocolatinho, Nada. Porque Nem uma eu barrinha tinha de cereal. pensado que eu ia ter algum tempinho pra comprar alguma coisa no meio do caminho. Aquela, Essa é né? a página 2. Chegou. Olha, aí, detalhe que essa empresa que nos contratou não pagou condução, não pagou nada. Então, ou seja, a hora era $20 a hora. Caralho, pagou trabalhar. E aí eu Nossa. paguei pra trabalhar. Então, ou seja, eu saí da minha casa 5:30 da manhã, neste dia. Delícia. Eu voltei pra casa às 8 da noite, praticamente sem comer. E eu faltei no curso de inglês e foi aí que eu estava tão exausta mentalmente e fisicamente que ali naquele momento eu falei assim, Não era isso que eu o vim que procurar. eu vim fazer aqui? Cara. Porque assim, eu falei, primeiro, vim pra estudar inglês e faltei na aula de Uma inglês. Eu pausa. falei, não. Todo mundo que veio pra Austrália já se fez essa pergunta. Ah, sim, teve esse momento. O que eu tô fazendo aqui? Todo mundo teve Eu esse tive por momento. 2 vezes eu só tive 2 vezes, assim, eu estou aqui há 5 anos, eu tive só 2 vezes esse pensamento, que foi essa primeira vez, foi aí essa foi minha página 2 do Cleaner, que foi quando eu falei não. Porque você veio, toda aquela situação, mas você veio pra ficar 6 meses? E voltar. Ou voltar. Essa era a Sim, ideia inicial. vim pra ficar 6 meses, aprender inglês e voltar, porque Ok. minha carreira era muito sólida Sim, lá, sim. então eu já queria continuar. E aí, o que acontece? Depois de 2 semanas, eu falei, não quero. E aí, lá onde eu morava, olha só como o destino de Deus é muito maravilhoso. Eu, no dia seguinte, obviamente, não fui trabalhar, porque eu estava completamente exausta. Eu falei, não vou aceitar isso mais, não vou trabalhar, vou estudar. E aí, eu acordava cedo pra estudar, estudava à noite, mas acordava cedo pra estudar também. E aí, nessa share accommodation que eu morava, nessa residência estudante, direto Que tinha... não tinha só meninas? Direto Nessas tinha... 2 semanas iniciais, não tava com tempo de nada? Não, eu nem pensava em nada, em homem nem nada. Nada. Calma E que a gente vai aí, chegar. Vamos chegar chegaremos nessa lá. parte. E aí, o que aconteceu? Eu dividia quarto com mais uma menina, né? Era double. E aí, essa japonesa tava saindo do quarto, graças a Deus, porque ela abriu uma porta, não falava nada. E aí, ia entrar uma outra menina pra ser minha roommate. Quando... O que aconteceu? Essa japonesa, ela se perdeu completamente no horário, porque o horário dela de fazer o check-out era às 10 da manhã. E aí, bom, eu já tava acordando cedo pra estudar, eu já tava na sala estudando, e aí quando chegou o cara da empresa que ia trazer a outra menina, a outra estudante, pra fazer o check-in, ele viu que a outra que estava no quarto não tinha nem acordado. E aí ficou uma situação muito ruim pra ele, porque ele era o responsável por fazer o welcome da nova menina e tal, e aí tinha que estar tudo pronto, o quarto arrumado, tudo. E ele era brasileiro também, né? E ele viu eu estudando na sala, ele falou, Kate, eu vou abrir o quarto lá, tudo bem pra mostrar pra menina? Pra ela entrar? Aí eu falei assim, mas tem gente lá. E aí ele falou, como assim tem gente lá? Ele ficou desesperado. Eu falei assim, tá, a menina tá lá ainda, era pra ela sair hoje? Ele falou assim, pelo amor de Deus, essa menina era pro quarto estar pronto. E a menina na porta esperando com a mala pra entrar. Pra descansar, depois de Pra viajar descansar, cansada. a japonesa também. E aí eu falei, calma, eu vou te ajudar, eu vou lá acordar ela. Eu parei tudo que eu tava fazendo, fui lá, corri,
ajudei ela, acordei ali, ela não falava inglês direito, eu tive que colocar no tradutor pra ela entender. Ela, eu esqueci do meu check-out, não sei o quê, ela não tinha feito mala, nada. Então, eu peguei todas as coisas dela, enfiei dentro da mala dela, eu arrumei todo o quarto pra ela, em 20 minutos o quarto tava pronto. Eu acordei a menina, enfiei as coisas dela na mala, e tacou ela ela na saiu. Ela tacou ela na privada, puxou a descarga nela, e ela foi parar no Japão. Sim, arrumei o quarto, foi muito rápido, porque eu me senti muito, assim, eu estou acostumada com customer services e aquela coisa do cliente, né? Do cliente tá chegando, não do cliente que tá saindo. Caguei. Você já pagou, tá pode ir viva? embora. Ela tá Então vai viva? ser chutada na porta. Eu fiquei me colocando no lugar do cara que tava fazendo o welcome da coitada. E aí, bom, fui lá. Em 20 minutos resolvi a situação. E aí, quando ele ficou assim, cara, eu não sei como te agradecer. Muito dá um obrigado, emprego. não sei o quê. Aí eu só falei assim pra ele, olha, se você souber de alguma empresa de cleaner, alguma coisa, algum trabalho que, né, que esteja precisando, me avisa, tal, porque precisando trabalhar e tudo. Acabei de chegar também, faz 2 semanas e tudo. Ele, não, fica tranquila, me passa o telefone que eu vou te mandar uns links de umas amigas minhas que são donas de empresa de cleaner e daí... você manda o currículo pra ela, fala que eu te indiquei. Eu falei assim, tá ótimo, fiquei mega feliz. Tudo que tem é indicação na vida, cara. Eu fiquei muito feliz porque ele ia me ajudar e tudo. Bom, acabou que deu certo, também não entrou. Se passou 2 dias e ele não me mandou mensagem aí com o contato das pessoas. E aí eu mandei mensagem pra ele. Eu falei assim, oi, tudo bem? Você conseguiu mandar mensagem, tudo lá, passar o contato das pessoas? Ele falou assim, nossa, Kate, me perdoa, eu esqueci. Peraí, que eu acho que me dá 10 minutos que eu já te ligo de volta. Eu falei, tá bom. Falei, tá bom, né? Deu 10 minutos e 1 segundo. Oi, passou 10 minutos. Não, aí o que aconteceu? Eu já tava indo fazer o curso do RSA, né? Com álcool. Pra mexer com álcool. Porque eu não queria trabalhar em bar nem nada disso, mas, bom, era os tickets padrões que você precisa tirar, né? Até porque a gente não escolhe emprego quando chega. Mas olha o que aconteceu. Eu falei, bom, o cara falou que eu me ligar em 10 minutos, não ligou? Bom, eu tava indo pro meu curso do RSA. Quando eu estava no meio do curso lá, meu telefone toca. E aí eu fui lá fora pra atender e era ele. E aí ele falou assim, Kate, deixa eu te perguntar uma coisa. Você ainda tá querendo trabalhar? Não. Eu falei assim... É o que eu mais quero, minha querida. Tô indo embora E aí amanhã. ele falou assim, você sabe dirigir? Aí eu sei, adoro dirigir. Que legal. E como é que tá seu nível de inglês? Eu falei assim, tá ótimo. De vento e pouco. Books on the table. The book is on the table. Eu tinha Você 2 já sabia semanas. dirigir? Já tinha dirigido? Aqui na Austrália, não. Não, mas... Não, eu já sabia dirigir, tinha anos de carta, mas no No Brasil. Brasil. E aí... Amo dirigir. Só que o pequeno detalhe que é do outro lado. Sim, não. Aí, detalhe, ele falou, nossa, acho que eu tenho uma vaga aqui então, que daí eu pensei em você, nossa, você me ajudou tanto aquele dia com o welcome da estudante, faz o seguinte, passa aqui no escritório tal hora que eu vou te explicar como que é a vaga. Falei, maravilha, então terminei o curso do RSA, no dia seguinte eu fui às 11 da manhã lá no escritório. Toda bonitinha lá. Que era basicamente 2 ruas embaixo da casa que eu morava. E aí, bom, fui lá. E aí, cheguei lá, ele começou a me explicar. E eu, né, posição de entrevista. Qualquer posição de entrevista, Não, parceiro. arrumadinho no cabelo. Primeiro que você vai arrumadinho. Você foi assim? Você foi assim? Assim, com esse top assim? Aqui, ó. Consegui o emprego na hora, certeza. Não, gente, não foi assim. Essas dicas aí estão meio furadas. Não. Aí, fui lá pelo meu conhecimento. Brincadeira. Aí, fui lá. Ele me explicou a vaga, então o que era a vaga? E era pra fazer aquilo que ele estava fazendo, que era ir no aeroporto, buscar os estudantes, dirigir... De cleaner pra... recepção. Dirigi-los até as accommodations e aí explicar pra eles como que era tudo. E eu fiquei simplesmente apaixonada por aquela vaga. Eu falei, com certeza tem tudo a ver comigo, eu adoro falar, sou comunicativa, adoro fazer welcome, blá, blá, blá. E aí ele falou assim, então, só que é tudo em inglês, né? Porque a gente busca estudantes de tudo quanto é lugar. E aí... Não, mas English perfect. Falar assim o inglesinho e tudo, e aí chegar também e apresentar as facilities da casa, né, ali enfim, todas as regras da casa, da acomodação para os estudantes, e eles assinam um contratinho e é isso. E eu falei assim, bom, me explica como que é o procedimento e tal, e ele falou assim, não, só tem uma coisa, eu preciso que a gente teste aqui sua direção, porque você vai ter que dirigir uma van.
Puta. E aí... Você dirigiu van. Não, presta atenção. Sim, Caraca. na minha segunda semana de Austrália. Eu nunca tinha falado. Não. Sim, não. Eu falei que o podcast é ótimo, a gente descobre várias coisas. É que a minha vida... Enfim, aí fui lá. E aí, engraçado... Guerreira, né, mano? Quando, sim. Chegou, dirigi van do outro lado. Na segunda semana, e Deus é tão maravilhoso, que daí ele falou assim, mas faz o seguinte, tá tudo bem, só que eu tenho que ir agora pra uma outra reunião, você vem aqui amanhã no mesmo horário, às 11, que daí eu vou deixar a chave do carro aqui, eu vou com você, você vai dirigir a van amanhã. Foi a melhor coisa pra mim, porque eu pude pesquisar na internet, no YouTube, como é que dirige a van automática aqui, do outro lado, quais eram as regras básicas ali de trânsito da Austrália e tudo, essas coisas mais básicas. Pesquisei tudo no YouTube, no dia seguinte, rezei, claro que eu rezei. No dia... Brasileira, né? Se fosse de outro país, possivelmente, nunca dirigi, infelizmente eu não vou pegar a vaga. Não, pega e depois nós vê. No dia seguinte, fui lá, cheguei às 11, e ele foi tão querido que ele falou assim pra mim, a chave do carro da van tá aqui, vai indo lá, vai ligando e tal, se prepara que eu já tô indo. Eu acho que ele fez isso pra eu me acalmar mais e me adaptar com a van, ficar menos nervosa com ele. Ele foi muito, assim, natural comigo, então eu falei, tranquilo. E aí fui lá bom, eu já tinha olhado na internet, já sei dirigir, liguei a van, tal, ok. E aí o desafio foi, né, a questão da percepção de distância, de espaço, senso ali de espaço. E detalhe que ele foi conversando comigo durante a direção. Então eu falei, caramba, então ele tava meio que fazendo uma entrevista comigo também lá na direção. Por quê? Por que ele fez esse teste? Porque eu ia buscar estudantes. Então as pessoas vêm empolgadas pra conversar e querer saber das coisas. Pegar o cara no aeroporto calada e Não, chegar. não. Você vai fazer o welcome das pessoas, você tem que ser quase que um guia turístico ali da cidade. Eu tinha acabado de chegar também. Enfim. E aí ele foi fazendo esse teste comigo, conversando. E aí eu falei, caramba, aí fui assim, suando, rezando, ao mesmo tempo que eu olhava pros lados olhava pro GPS e... Olhava pra tudo. E aí, bom, ele falou assim pra mim, no final a gente conseguiu, parei a van, não sofri nenhum acidente, deu tudo certo. Ele não sei como parou, mas parou a van. Não sei como parei, mas eu parei. E aí ele pegou e falou assim, olha... eu sei que você sabe dirigir, tô vendo que você dirige e tal. É só realmente a questão da percepção de espaço, né? Que é normal, ele foi super querido, que é normal pra quem acaba de chegar. Então faz o seguinte, enquanto eu resolvo aqui os procedimentos, né, de contratação, essas coisas, aluga um carro e vai, desse mesmo tamanho, e vai praticando. E foi muito querido. E aí foi isso que eu fiz. Eu aluguei um carro no dia seguinte. Caralho, tipo assim, 2 semanas de Austrália, a pessoa já pegou um trampo legal. Sim, e aí fui praticar. E alugou van. Tipo assim, se virou nos 30 com inglês intermediário. Com inglês intermediário. Caralho, mano. Guerreira, mano. Parabéns. E aí fui. Por isso você tá colhendo tanta coisa boa esse dia, porque você é guerreira desde o início. Sim. E aí fui lá e foi assim, Cara, foi uma fase sensacional. Né? Porque conversar depois com pessoas disso. De outros países, foi ver a expectativa do cara chegando. Aí, eu já estava me sentindo já super orgulhosa de mim mesma, porque eu falei, caraca, eu cheguei aqui sem falar inglês direito. Eu já tô recepcionando as pessoas. Recepcionando os estudantes, as pessoas. Então, é um orgulho que vai dando. Você fala, nossa, realmente vale muito a pena. E aí, olha o que aconteceu. E eu sou muito esforçada, então eles viram que eu fazia tudo. E aí, eles falaram, caramba, cleaner. Você é muito... Até cleaner. Porque eu também fiz pra essa empresa, porque eu queria ganhar dinheiro. Sim. Então, eu falei assim, olha, eles não tinham muitas horas pra me dar, assim, pra completar meu orçamento, não né? Não era todo dia a gente chegando. Não, tinha todo dia, mas eles tinham outros drivers, então eles tinham que dividir o roster e tal. E aí, então ele podia me dar poucas horas. Eu falei pra ele, então, assim, olha... Se tiver cleaner das casas, me dá também que eu faço tudo. Comecei a fazer tudo. Então, eu fazia cleaner das casas, eu ia dirigir, eu fazia o welcome, eu fazia contrato, eu fazia tudo. Caraca. Até que eu comecei a conhecer todas as casas e os endereços deles. Todas as funções. Você é manager do negócio. Não, aí ele pegou e aí fui lá pra conhecer o escritório. E aí, quando eu cheguei pra conhecer o escritório, eles falaram assim, Kate, olha, você realmente tem uma desenvoltura muito boa com as pessoas. Então, assim, a gente tá com uma outra vaga aqui. Caraca. Porque olha o que aconteceu. Deus é muito maravilhoso. Eu estava há algum tempo sem pegar roster do driver, né, ali da van. E aí, eu já tava assim, caramba, eu vou ter que arrumar outro trabalho no paralelo, que era um trabalho de housekeeper no hotel, lá de Bondi. Então, eu ficava fazendo housekeeper e de vez em quando eu ia fazer o driver. Até que eu falei pra ele, falei assim, olha, se pelo amor de Deus me coloca mais horas ali no drive e tal. E aí, ele pegou e falou assim, tá bom, vou ver o que eu consigo. Quando ele me ligou... Não. Quando ele me ligou, esse manager lá da parte dos drivers, ele me ligou pra me dar a notícia que ele tinha conseguido mais
mais horas pra mim no driver, ele me ligou e ele falou assim, ai, Kate, tudo bem? Tudo, olha seu roster dessa semana. E aí, quando eu olhei, ele tinha me colocado em vários dias. Eu fiquei já como oficial, eu fiquei muito feliz. E eu comecei a gritar e comemorar. Eu estava dentro do ônibus. Nossa, muito obrigada! E comecei assim a gritar. Né? Bem doida, dentro do ônibus. Olha o que aconteceu. Do lado dele estava o diretor comercial da empresa. Não. E aí, do lado dele, desse manager, esse cara ele era brasileiro também. Em 6 meses ela era um Prime Minister. Não, presta atenção. Prime Minister. Ele era o diretor comercial dessa empresa e aí eu fiquei tão eufórica ali, tão feliz, que o diretor comercial falou assim, caramba, essa menina ela é muito espontânea, ela é muito divertida. Tenho uma vaga aqui na área comercial e, cara, chama ela pra conversar comigo. Caralho. Ele falou assim, manda ela pra conversar comigo, porque ele foi pra Sydney. Sensacional. Ele tinha vindo de Perth pra Sydney pra poder resolver essa vaga. E nem era brasileiro? Não, ele era brasileiro. Também. Pra resolver essa vaga da área comercial que tava pendente e tudo, e ele precisava de uma pessoa espontânea que conhecesse as casas já muito bem, os endereços e tudo, que soubesse dirigir e tudo, mas que fosse comercial pra poder fazer as inspections, ou seja, ajudar na área de vendas pra poder fazer as inspections para os novos estudantes. E aí, que era um inshore, né? Que já estava dentro do país. O que aconteceu? Eu fui conversar com esse cara no dia seguinte. E aí, ele super gostou de mim. Ele falou assim, não, então, tem essa vaga, que era uma vaga fixa. É uma vaga, mas é part-time, mas ela é fixa. Ela é todos os dias e tal. E eu fiquei mega feliz, porque eu falei, caramba... Porque nessa época ainda só podia fazer 20... Tu tava recebendo TFN? Ou não, era época? No... Deixa eu pensar... Era no ABN, eu acho. Que se fosse no TFN tinha que fazer só 20 horas, Não, né? era só 20... Então, só podia fazer 20 horas, mas assim, eu peguei e falei, cara, vou aceitar. Ele falou, olha, a vaga é assim, você tem que fazer as inspections. Eu me senti uma real estate, né? Aquela pessoa que vai realmente nas casas vender e fazer... Não vender, porque quem vendia era a menina da área comercial, mas eu tinha contato direto com ela e ela graças a Deus, eu não era da área de vendas. E eu só ia lá pra apresentar a casa. Então, meio que eu fechava a venda, porque obviamente eu tinha que ser comercial. Já foi feito todo aquele blá blá blá, era só finalizar, mostrar que tudo que foi vendido era real. Sim, era real. E óbvio que eu tinha que usar, né, meu poder de influência ali, né, de chaveco. Pra achar que é tudo lindo mesmo. Como é que é? Como é que é o poder aí? Meu poder de influência. Não, gente, eu tô brincando, não uso esses poderes. Os poderes deixa guardado para outros momentos. Sim. Aí eu peguei e fui... E eles me contrataram nessa vaga part-time. Então, ou seja, eu fiz o cleaner pra eles, eu fiz o driver pra eles e eu fui da área comercial pra ela. Fui lá, peguei essa vaga, tava apaixonada pelo trabalho de novo. Boom, Covid! Super great. Não, o Covid veio bem depois. Aí eu peguei e... O que aconteceu? Eu comecei a visitar muito o escritório. Por quê? Eles falavam assim, nossa, não, a Kate, ela é ótima. Poxa, tá se dando super bem nas inspections, tá conseguindo fechar todas as vendas e tal. Então, o que acontece? Eu quero agora que ela vá fazer essa interface comercial com os nossos parceiros. Então, ou seja, eu saí do contato com o estudante, fui com contato com as agências e com Caraca, quanto tempo eu fui foi essa evolução? A transição foi muito rápida, porque realmente eu me lembro... Ela é foda. Sim, eu me lembro. Sim! É foda pra caralho! Vem aqui! Olha só, olha o meu nível, mas ó, presta atenção, olha o meu nível de esforço, porque... Eu falei, caraca, como é que eu vou representar? O cara tá pedindo pra eu representar a empresa, a marca dele, apresentar o portfólio do business dele para as agências, para conseguir mais agências pro portfólio, mais parceiros. Então, cara, eu tenho que mandar muito bem no inglês. Sim. E a primeira coisa, o primeiro desafio dessa vaga era eu teria que conseguir agendar a minha visita com essas agências. Então, eu teria que ligar para elas. Primeiro desafio. E convencê-las de me receber. Exatamente. Então, eu tinha ali... E aí, eu não estava confortável de falar inglês por telefone, né? E aí, eu falei, bom, vou ter que me virar. Então, o que eu fiz? Eu fazia um script. Então, eu fiz o meu script, assim, e aí eu tava aqui com o script na frente, of course. E aí, eu ligava, e li o script. Obviamente, eu entendia tudo que tava falando, mas eu tinha que estar muito atenta, extremamente atenta, pro que a pessoa fosse me devolver de resposta. Você saber e continuar que lado a conversa. Do script que você ia. E continuar a conversa.
E elas aceitaram me receber, tudo. E aí eu fui fazer, então, ia fazer essas visitas nas agências com a minha pastinha aqui da empresa, andando ali na City. Comercial. Eu tava me sentindo, porque eu tinha o quê? Nem 3 meses de Austrália. Essa transição Caralho. foi muito rápida. E aí eu... Como é que é? Saindo, não. E aí, como era uma vaga part-time, o que era a minha vida? De manhã eu fazia housekeeper no hotel, lá em Bondi. E de tarde eu fazia essa parte comercial. E aí o bom é que eu tinha o carro da empresa, então, né, eu usava o carro da empresa. Sensacional, né? Sensacional, já desde o Isso aqui começo pra eu usava o carro conseguir da isso empresa. aqui... Ou seja, eu já tinha carro aqui, já tinha mobilidade desde a minha 2ª semana de Austrália, porque eu dirigia a van, então às vezes eu ficava com a van em casa, daí depois eu peguei o carro super comercial. De boa, né? Muito estranho Sim. você ficar com o carro da empresa, que a facilidade no Brasil. É que é muito o de presidente tem o carro da empresa. empresa. Não, sim. Essa Aqui parte comercial, o carro era tipo o Corolla do Brasil, bonito, tal, não sei o quê, pretão, bonitão, e eu lá, me sentia. Aí eu peguei e fui visitar essas agências e tudo, e deu tudo certo. O que aconteceu? Eu tinha muito contato com a área de vendas, obviamente, já estava na área comercial, e eu comecei a perceber, e eu participava das reuniões de venda, e era tudo em inglês, era sensacional. Pra mim, aquilo era um orgulho muito grande. Você evoluiu muito, assim, Evolui muito rápido. Não, presta atenção, porque eu sou muito de identificar oportunidade também, né? De business, né? E aí, o que eu fiz? Eu comecei a acompanhar que as vendas em algumas casas não estavam funcionando e tal. E aí eu falei, bom, eu já fazia inspection naquelas casas, eu sabia exatamente por que os clientes recusavam. Então eu comecei a construir uma base de dados e relatórios para eles gerenciais do porquê. Que não tinha nenhum porquê, teoricamente, de você fazer não isso. Tinha o porquê deles fazerem. Não, eu queria porque fazer. Porque você é foda. Sim, eu queria fazer. Ela é foda. Eu sou foda. Eu queria fazer porque eu queria que realmente, primeiro, né? A empresa crescesse, né? Que a empresa crescesse, evoluísse. Eles sempre foram muito legais comigo. E eu queria mostrar pra eles, porque eu participava das reuniões de venda e eu via que a menina que tava a vendedora apanhava pra caramba às vezes. E ela era uma fofa. Eu falei assim, não é culpa dela. Eu sabia que não era culpa dela. É na ponta. Porque ela agendava 1 milhão de inspections. Sim. A menina era foda fazer o trabalho dela. Fechava 10. Exato. E daí eu falei, bom, não é culpa da vendedora. Não é culpa da menina que tá fazendo inspection. É o produto. É o produto. E aí eu fui lá identificar e eu sabia exatamente os motivos, porque era eu que ia fazer inspection, né? Já te passei por aquilo. Eu falei, bom, comecei a desenvolver esse relatório de indicadores para eles e como é que a gente conseguiria aumentar a eficiência e aumentar vendas e tudo. Não sei nem como faz isso. Sim, não, eu fiz indicador. Você é a dona da empresa. Não, eu montei uma apresentação, eu construí... Então até hoje esperando que ela volte. Presta atenção, eu construí essa base de dados para eles, com todos os dados de vendas do último ano e tudo. Foi uma coisa sensacional. Eu montei indicadores e tudo para ele. A hora que eu chamei o dono da empresa, era um sócio brasileiro e um turco. Primeiro, obviamente, eu chamei o dono brasileiro para mostrar. Mais fácil, né? É mais fácil. Para mostrar a apresentação. Ele olhou assim aquela apresentação e ele falou assim, eu estou em choque. Ele falou assim... Eu nunca vi uma apresentação dessa, nesse nível, com esse resultado, com essa análise, eu nunca vi. Então, assim, eu quero... E eu tinha sugerido para ele de implementar esse projeto de indicadores para que eles conseguissem acompanhar com mais frequência os resultados e conseguissem tomar ação ali naquelas vendas, naqueles lugares onde estava tendo baixa venda e motivos e fazer análise mesmo de cenário. E aí eu fiz isso para ele, assim, fiz e pronto, entreguei. Eu passava horas na minha casa, sem ganhar nada, obviamente, para construir essa base de dados e para construir essa apresentação para eles. Não é fácil, né? Não, eu trabalhava o dia inteiro e chegava à noite e ia fazer. Esforçada pra caralho, mas eles te compensaram financeiramente depois por isso ou não? Não, eles me deram um trabalho full-time. E aí comecei a trabalhar full-time no escritório. E eles me deram o cargo de coordenadora de accounting. Aí eu falei, caraca, gente, mas assim... Mais um mês, quantas né? semanas quantos meses você tava na Austrália quando você pegou coordenadora de accounting? Cara... Isso foi antes da minha primeira viagem pro Brasil. Então, acho que uns 10 meses. Eu tinha uns 10 meses. E aí eu já tava... Caraca.
Quando eu crescer, eu quero ser que nem a Kate. E eu já tava nessa empresa desde o começo, né? Então eu já Sim. tinha basicamente 10 meses na empresa. E já tinha passado por todos os departamentos. Desde o cleaner até tudo. O driver, como inspection, comercial, Cara, vendas, tiveram tudo. que tirar você, porque você ia ser a dona. Esse é dono da empresa, Você seria a dona, porque... Não, aí o challenge foi, o desafio foi, ele falou assim, Kate, eu quero que você faça essa mesma apresentação pro meu sócio, que é o turco. Inglês. Inglês. Aí, obviamente, eu passei toda a apresentação pro inglês e tudo. Eu acho que algumas coisas já estavam em inglês, mas as análises eu não lembro se tava, mas eu tive que passar, óbvio, pro inglês. E né? teve que fazer um discurso, traduzir, É, fazer... com 10 meses de Austrália, eu já tava com inglês bom, né, Até porque falando pra fazer, todos os falando dias. sempre, tudo estudando. Então, já tinha saído do curso de inglês, inclusive. Então, já tava falando bem, ao ponto de fazer a apresentação. Mas seria minha primeira apresentação de business, de fato. Sim, ele, o vocabulário de falando business. de números e tudo. E, cara, foi sensacional. E eu apresentei pra E ele. o Eu sentei turco? na frente do turco. E aí? Então, ele amou também a apresentação, só que ele tava ali numa meio que uma rixa com o outro sócio brasileiro, e aí, por que acontece? O turco, ele era muito certinho, no sentido de cumprir a legislação à risca, então, tinha aquela coisa, não, eles tinham a vaga full-time, queriam me dar a vaga full-time, mas eu era estudante. Sim. Então, eu só podia trabalhar, teoricamente, 20 horas. 20 horas. E Hoje, aí, quem tá vindo tem a sorte que essa que essa lei mudou. restrição A mudou. gente não sabe até quando, Não sabe né? até quando, mas Hoje- aproveite, que agora é a hora de vir. E aí, o que aconteceu? Eu fiquei trabalhando por um tempo full time, fui pro Brasil, só que eu ia tirar férias no Brasil para ir no casamento da perua. Falei assim, Perua, ela foi. eu fui. Que era o que aconteceu? No negócio, o projeto era implementar o sistema de indicadores na empresa, né? Então, eu iria ser a pessoa, coordenadora do projeto. gerente do projeto para implementar indicadores, né? Então, eu ia ter contato ali, trabalhar com o pessoal do financeiro, tudo para implementar isso. Então, ele falou assim, então, tá bom, você vai tirar férias, quando você voltar, você vai gerenciar esse projeto, vai implementar tudo, vaga full time, não. Eu tava super tranquila, fui pro Brasil mega feliz, né? Falei, bom, vou voltar, tenho um emprego, full time, blá, blá, blá. Quando eu Fantástico. voltei, tananana, maravilhoso, estou bem. Full time, carro da empresa. Carro da empresa, porque eu ainda estava com o carro da empresa. E trabalhando já de casa também, desde aquela Home office. época, home office em alguns momentos. O sonho do Thiago é ter Naquela um época, office. Sonho, meu desde sonho. aquela época. Isso era 2018, né? Sim. Enfim, aí quando eu voltei, eu fiquei trabalhando ali full time, mas só assim na primeira semana, e depois teve a crise lá, alguém denunciou para a imigração que eu era estudante e estava trabalhando full time. Puta, alguém lá de dentro, né? Alguém lá de dentro, Que provavelmente. invejoou. Sim, Invejou. invejou o meu perfil, a minha qualificação. A minha qualificação. E aí... Não é só um corpo bonito, gente. Não, é só... não. Que, olha, Quem vê? E aí, bom, enfim, aí eles falaram, caramba, né? O turco tava enchendo o saco porque ele não queria correr nenhum risco, enfim, tudo. Ou seja, voltei a trabalhar part-time em outro departamento. Tive que mudar de departamento porque eles tiveram que justificar um monte de coisa, responder a migração, nananã. E aí trabalhei mais um pouquinho com eles até que realmente eles precisavam de muito full-time. eles precisavam Precisavam de muito um daquela full-time. full-time e Por eu que não eles não te podia ser. sponsoraram ou nada coisa na época? Eles já estavam sponsorando outra pessoa, um outro brasileiro. Então, só podiam sponsorar um de cada vez. Enfim, eu também não tinha nem cogitado essa possibilidade. Eu não sabia de nada. Tinha 10 meses praticamente. 10 Austrália. meses. Essa Tava questão de pensando em ir visto. embora, né? Né? Primeira vez que você foi pro Brasil, você já pensava em ficar na Austrália? Ou Sim, você tinha... sim, não, quando desde eu a primeira vez? Ela Sim. pisou no Brasil, ela falou, não volto mais. Exato, não. Desde que eu cheguei aqui, eu já não queria voltar mais. Enfim, e aí, o que aconteceu? Eu saí da empresa. Sim. Então, assim, fiquei muito frustrada, porque desde que eu tinha chegado, basicamente E era cresceu aquele pra meu caralho, emprego. né, Eu cresci mano? lá e Nossa. era aquele meu emprego. Mas eles Só te ajudaram alguma coisa pra outro emprego? Te indicaram pra alguma coisa? Nada? Não. Aí, o que aconteceu? Você lembra que eu falei que eu tive 2 momentos na Austrália em que eu... Perguntei, o que eu tô fazendo aqui? Que eu perguntei o que eu tô fazendo aqui. A primeira foi aquela, da Do página busão. 2 do Cleaner. E a segunda vez foi realmente quando... Não, gente, foram 3 vezes. Errou. Errei, foram 3. Mas essa segunda, o que aconteceu? Eu fui trabalhar de housekeeper, né? Eu voltei pro hotel lá onde eu tava trabalhando antes. Pra fazer housekeeper. E aí... Puta, tá com um trabalho massa pra caralho. Sim. Um projeto do caralho. Puta, voltar pra house. broxado. Sim, O housekeeping no hotel até que não era nada pesado em comparação com o cleaner de casa. O hotel era muito tranquilo, né? Era 2 meninas por quarto pra limpar, era muito tranquilo, era mais manutenção mesmo ali dos quartos. Só que esse hotel de Bondi era um hotel que ia muito executivo.
E eu me coloquei muito, assim, eu me vi muito numa situação traumática, porque no Brasil eu só vivia em hotel. Era a minha vida era ficar viajando para os estados e fazendo negociações e reuniões executivas e não sei o quê. E eu era a pessoa que ficava nos hotéis o tempo inteiro. Só que aqui na Austrália estava no inverso, eu era camareira. Sim. E aquilo me deu uma sensação, assim, de regresso muito grande. Eu falei, caramba, eu comecei a chorar. Foi assim, porque eu tive essa realização. Eu falei, eu estudei muito. Eu fiz muita coisa. Eu já passei, inclusive, por business aqui na Austrália, para ter que voltar pro housekeeper e realmente ver. Mas por que você não aplicou para essa área e não foi para vagas administrativas? Então, por causa do visto estudante. Porque o problema é que naquela época, ninguém pegava em escritório pessoas com visto estudante. É verdade. E aí, o que aconteceu? Eu voltei, só que eu voltei pra esse housekeeper. Mas por que você não voltou a fazer a van e o comercial como fazia antes? Porque eles já tinham pegado, não tinha mais vaga, né? Eles já tinham coberto a vaga com outras pessoas, não tinha mais vaga. Enfim, eu sei que deu que eu tive que sair da empresa, não teve jeito. Depois eu fiz alguns shifts pra eles na operação de driver e tudo, quando faltava alguém. Mas meio que acabou ali, né? Aí eu voltei pro housekeeper, fiz um pouquinho de housekeeper, depois eu falei, quer saber? Eu vou tentar, como que chama? Hospitality. E eu nunca quis hospitality. Eu preferia fazer cleaner do que tentar hospitality. Mas, como eu tinha, o meu cleaner acabou lá atrás. O diriguidum. O meu cleaner, a minha página tinha virado lá atrás. Eu falei, não vou fazer cleaner. Não por preconceito, porque eu fazia housekeeper. Mas porque fui muito explorada naquelas 2 semanas que eu comecei. Eu falei, não vou também. Aí, eu já passei dessa fase. Aí, o que aconteceu? Eu tirei meus carros, já tinha o RSA e tudo. Fui fazer hospitality, né? O hospitality, gente, trabalhar em bar, em eventos. Isso, bar, garçonete, essas coisas. E todo mundo que tem contato com bebida alcoólica, mesmo não sendo evento, vou entregar uma bebida alcoólica, vou trabalhar como segurança numa balada, precisa do RSA, que é uma licença. Você faz um dia. É uns 100 conto, né? Teremos vídeo em breve no canal sobre tickets. Sim. Aí, poucos. O que aconteceu? Eu fui trabalhar em hospitality. Até que eu peguei uma... Aí tava trabalhando no bar e todas essas coisas. Até então tava ok, né? Não tava sofrendo. Até que, óbvio, mas o problema do hospitality são os hosters, né? Ou seja, você não consegue no começo shift suficiente. Porque tem muita concorrência. Então, assim, você pega ali, vai umas 3 vezes por semana, 4 vezes por semana, até realmente você conseguir ali... Não paga as contas. Não paga as contas. Então, você tinha que ter 1 milhão de empregos para conseguir dar conta E paga muito mal também. Aí eu falei, quer saber? Eu preciso de um emprego que me dê mais horas. Aí eu fui e vi, voltando para casa, num dos shifts, eu vi uma placa num restaurante que precisava de kitchen hand. Eu falei, bom, gente, ela me contou, eu tô rindo já. Eu falei assim, gente, kitchen hand. Eu falei assim, tá, né? Eu sei cozinhar, eu sou ali, né? Rápida. Nem imaginava o que era. Não imaginava o que era. Eu falei, pra lavar louça, sei lá o que é. Vou lá, né? Fui lá e era uma italiana. E aí eu cheguei lá. Ela fiz a entrevista com ela, meu inglês já tava ótimo e tudo, foi tranquilo. Ela falou, você tem experiência? Eu tenho. Na minha casa, na minha casa. Enfim, e aí fui trabalhar nesse kitchen hand. Essa foi a 3ª vez que eu falei o que eu estou fazendo aqui. Recapitulando, primeira vez no busão. Primeira vez no busão, lá no cleaner, que eu passei fome. Segunda vez. O problema foi maior que eu passei fome, na verdade. Housekeeper lá do hotel dos executivos, que eu estava no cargo inverso. E aí, essa 3ª vez foi do kitchen hand. Parabéns, kitchen hand. Kitchen hand, não, presta atenção. Kitchen hand, gente, é quem fica lá cortando um monte de coisa e cheirando óleo. Quem fica fedendo óleo. E detalhe, só um paralelo que eu esqueci. Naquele do cleaner, eu tive que carregar também os equipamentos do cleaner, vassoura, produto de limpeza no ônibus. Ali foi quando realmente... Ali, eu fiz isso uma vez na vida. O cara do busão falou, aproveita aí, dá uma limpada pra gente. Não, mas ele já tava acostumado. Mas ali foi uma humilhação na minha vida que eu falei assim, não preciso. Que foi realmente
Não. Aí, o que aconteceu? Mas nesse do Kitchen Hand, eu voltava pra casa, eu andava 2 quilômetros do restaurante até a minha casa porque eu tinha vergonha de pegar ônibus com fedor de óleo que eu estava. Eu me sentia, eu odeio o cheiro de óleo fritura no meu corpo. Ela comeu pastel aqui. Mas por isso que eu te falei, não tava cheiro de nada aqui. Mas eu trabalhava 10 horas Caralho, não tem por como não ficar com dia. cheiro. Louco. Eu trabalhava 10 horas dia? porque quando eu cheguei lá, eu falei pra ela que eu precisava de muitas horas. E ela falou, não, esse aqui é o lugar perfeito pra você, temos muitas horas. Só que ela pagava $19 a hora. Ah, cash in hand? Sim, cash in hand. Cash in hand é dinheiro vivo e não pagando táxis. Não paga taxa, não paga nada, mas te dá um dinheiro ali na conta, mas é muito pouco. E aí, uma miséria. $19 a hora, então eu tinha que trabalhar 10 horas por dia. Então, eu saía de lá quase sem minhas pernas, porque era o dia inteiro em pé, sem hora pra comer direito, numa correria miserável, porque eles queriam entregar pratos gourmet, mas com o horário de fast food. Então, era insano a pressão. E eu saí de lá muito fedorenta e cheia de óleo e tudo, e era um disgusting. E aí, foi essa vez que eu durei um mês lá e eu falei assim... Nossa, durou bastante, né? Um mês trabalhando. Eu durei um mês, mas foi assim, um sacrifício. E nessa época eu já era casada, que eu casei na Austrália, né? Tem um paralelo, não vamos falar de relacionamento ainda, não, mas... ainda não. Mas, sim, vai ter que ter uma parte 2 aqui desse vídeo. Aí... Tô sabendo mais um. Teremos parte 2 mais picante. Não, então... Aí, eu... nessa época eu era casada e eu falei com o meu né? Ex-pessoa. Falei assim pra ele, eu estou indo embora pro Brasil. E aí eu tinha 2 anos e pouquinho na Austrália, né? Nesse ponto. Falei, estou indo embora pro Brasil. Ele, como assim? Aí eu falei assim, deu. Falei assim, eu não quero mais essa vida, eu não consigo mais esse visto estudante, não me permite trabalhar full time, eu não consigo aplicar vagas da minha área, eu não aguento mais, eu estou tendo depressão de trabalhar naquela cozinha, eu estou indo embora, eu já tinha decidido que eu iria embora. Na verdade, eu não era casada ainda, eu estava com ele namorando, e daí foi aí que ele falou pra mim, não, a gente vai casar, e você vai entrar no meu visto, e você não vai precisar ir embora, você vai trabalhar na sua área. Aí eu, oi? Oi? Aí eu falei assim, porque você nem assim? tinha pensado nessa possibilidade. Imagina, né? não, nunca tinha pensado nessa possibilidade. Você porque não falou com o meu visto? Não, presta atenção. Eu sou extremamente romântica. Amor, quem tá no visto de Presta quem? atenção, vamos falar aqui um paralelo. Eu sou romântica. Então, na minha cabeça, sempre foi, eu vou casar por amor. Nunca pensei em questão de casamento com quesito de visto. Não, presta atenção, olha vai ter uma discussão olha a aqui, minha ó. mudança, olha só. Aí que você se dá conta que você está no mundo de Austrália. Eu falei pra ele, não, como assim não? Se eu for casar, é pra casar por amor e tudo. Ele falou assim, mas eu te amo, você me ama, a gente só vai fazer uma coisa que vai te ajudar. Aí eu falei assim, não quero pedir de casamento assim, que é isso? Eu falei, não, eu quero ir pra não é Torre Eiffel. romântico, não, cadê o anel, cadê o pedido? Não. Enfim, falei não. Não pra esta situação, né? De entrar no visto dele. Passou 2 minutos depois? Não. Aí eu fui trabalhar no dia seguinte na cozinha. Ela voltou mais um dia, 24 horas depois que a gente tá falando. Nossa. Aí no dia seguinte eu voltei Caso. Agora. Enfim. Aí casei. Esse vídeo vai ter parte 2, né? A gente não vai terminar hoje. Porque ela tem a perua tá me esperando. A perua tá esperando. Então, mas dá pra finalizar como você chegou hoje no momento que você tá... Quando foi que você chegou no trabalho? Sim. Essa mudança, que hoje você faz algo que você fazia no Brasil, que é muito difícil, né? Mas olha que interessante. Daí vai ser, inclusive, o começo do próximo vídeo. Olha que legal. Eu queria, sim, aplicar pra minha área. Depois, obviamente, casei, entrei no visto dele. Pude trabalhar full time e tal. E aí, o que aconteceu? Eu não estava segura pra aplicar pras vagas de RH. Você nunca tinha aplicado? Por quê? Não. Por quê que eu não estava segura? Porque eu sou muito exigente comigo mesma, muito perfeccionista. Então, o principal skill, a principal habilidade, geralmente, de quem trabalha no RH é a comunicação. E eu falei, bom, eu não tô naquele nível de inglês pra trabalhar em RH. A nível aqui de inglês pra trabalhar nas coisas não é tão alto assim, não. Não gente. é, mas na minha cabeça de perfeccionista, de nível alto de qualidade de Brasil, essas coisas... Se você esperar o nível de inglês que você imagina, você nunca vai vai arrumar emprego. Exato. E quando você vai ver, é um nível ok que você consegue Aí o ainda. que eu pensei? Eu falei assim, eu vou aplicar pra ser voluntária. E aí, olha só que legal, eu
tinha uma amiga em comum, né? Casal em comum de amigos e tal, que a gente saiu pra jantar com eles uma vez e a menina falou assim, olha, por que você não aplica então pra voluntário? Me manda seu currículo que eu vou mandar no RH da minha empresa e aí a gente contrata voluntário, porque é uma empresa sem fins lucrativos, então a gente contrata voluntário e eu vou mandar o seu currículo pra eles. Falei, maravilha e tal, vai ser maravilhoso trabalhar no RH. Eu não tava nem preocupada com dinheiro, eu só queria entrar como voluntária pra entender como é que era o RH aqui, ter experiência e tudo. E aí, eu consegui a vaga de voluntária, fiz as entrevistas, tudo, consegui a vaga de voluntária e comecei a trabalhar no RH. Só que, olha que legal, eu tinha que me sustentar, né? E então, eu já tinha tirado os tickets de Traffic Controller, porque desde quando eu saí da cozinha lá de Kitchen Hand, eu falei, bom, enquanto isso, né, no Lustre do Castelo, o que eu preciso fazer? Eles tinham me falado, meu partner na época falou assim, cara, tira ticket de Traffic Controller, porque as meninas ganham super bem, você não faz nada no meio da rua, tal, você, né, vai tirar de letra, muito melhor que Traffic Controller, que cozinha paga bem. Tirei os tickets de Traffic Controller, então eu fui ser voluntária na empresa, trabalhava de manhã na empresa de graça e ia fazer shift noturno no Traffic Controller. Caralho, virada. Então, eu ia virada. Eu fiquei nesta vida de fazer double shift, né? Que é trabalhar de dia e de noite. De dia de graça e de noite ganhando. Por 3 meses. Ficou meio estranho isso. Ficou meio estranho isso. De dia de graça e de noite ganhando. Tipo de trabalho à noite? Só pra entender. Na rua. Nas esquinas. Na rua. Nas ruas da Austrália era meu trabalho. Gente, a gente tá e assim, aqui, ó. Era nas ruas da Austrália. Enfim. E aí, gente, Traffic Controller, pra quem não sabe, é tráfico. Controle. Não controle é de tráfico. Não, é controle de tráfego. Ela tava vendendo cocaína na Austrália. Controle de tráfego na Austrália. Enfim, e aí eu fiquei nesse double shift. Só que, né, eu sou muito, graças a Deus, muito esforçada, eu gosto muito do meu trabalho. Nesse voluntário, eles adoraram muito meu trabalho, porque eu já cheguei fazendo projeto, fazendo um monte de coisa. Depois que eu percebi que o nível de skills e do nível de qualificação que as pessoas tinham aqui era muito inferior do que a gente tem no Brasil, cara, eu cheguei fazendo tudo pra eles. E assim, eu tava fazendo muito feliz, entregando muito rápido as coisas. Em 2 semanas... Eu recebi a minha diretora. Em 2 semanas, a minha diretora falou assim, cara, eu não tenho budget pra ter uma vaga pra te contratar, mas a gente quer você, eu vou dar um jeito de conseguir. E ela me conseguiu... Até hoje? É a empresa que eu tô até hoje. E ela me conseguiu uma vaga part-time. Só que até então eu tava continuando trabalhando de tráfico de vez em quando pra pagar as contas. Ela me conseguiu a vaga part-time. Trabalhei part-time. Obviamente, reduzi meu shift de Traffic Controller. Mas depois de... E aí eu fiquei 3 meses como part-time até que ela me conseguiu uma vaga full-time. Aí eu larguei o tráfico e fiquei só na empresa. Aí você não tem mais nada à noite, nada. E hoje eles estão casados. Hoje eles estão casados com uma vaga de sponsor. Não. Aí obviamente depois de... Obviamente até parece. Não, e depois de um ano... Obviamente também não, né? Mas eu separei do meu partner na época, então eu tinha que sair do visto dele. Eu saí do visto dele e aí, bom, eu falei, não quero voltar pro visto estudante. Eu falei na empresa, falei, olha, essa situação. Eu tava pensando em me mudar pra Adelaide, tudo, porque lá eu poderia ter o Skills Assessment por conta da minha carreira. E eles falaram assim, o que a gente precisa fazer pra você ficar? Você tem que ficar. O que a gente precisa fazer? Eu falei, olha, tem a possibilidade do sponsor, vamos fazer agora. E aí a gente fez sponsor. Então tá esperando ser granted por 1 ano. Depois de... Sim, estou esperando. E a próxima vez a gente vai fazer um vídeo falando que foi granted. Mas calma que daí no próximo vídeo teremos novidades. Eu tenho novidades. Depois de um burnout... Tem novidades? Tem novidades, mas vou esperar para o próximo vídeo. Burnout no Brasil. Depois de um burnout no Brasil, apenas quando ela viu a agência de turismo do outro lado da rua. Cara, que mudança, né, cara? Se não tivesse aquela agência do outro lado da rua... Nada teria. Uma esquina, 2 esquinas, pode ser que ela tivesse mudado... Na verdade, assim, se eu não tivesse tido aquela caganeira... sempre tem a caganeira. Caraca, e depois de 5 anos aí, cara, na área dela... Sim. Né? Sucesso, parabéns. mano, parabéns. Na área dela, não vou falar quanto ela recebe, que ela compartilhou com a gente, um salário acima da média. Como mulher... Né, como mulher ganha menos... Eu gosto de frisar todo vídeo que, pô, a mulher é mais difícil trabalhar, tem menos trabalho. Comparado com os homens, ganham menos. Sim. Então ela ganha um valor legal. Ganha um valor vivendo sozinha hoje. A perua tá esperando ela. Vivendo sozinha hoje.
né? Uma Sim. casa, um AP dela, com flatmate aí, com japonês, vivendo... É o quê? Não, japonês? Flash. É que é um fantasma, né? Que nunca vê. E é isso, pô. Parabéns, Kate. Muita Sucesso. coisa Muito que... legal de saber essa parte da história toda. A gente conversou algumas vezes, mas A gente muita nunca coisa soube. nova. Nova. Sim, sim, mas ainda tem bastante coisa, porque teremos novidades. Eu sou uma pessoa que eu tô em movimento o tempo inteiro, eu não paro quieta. Parabéns. Então... Nem falamos que é a paixão da vida dela, a bachata. Nem falamos da bachata, não Então falamos é do... isso. Boy. Não falamos do mix cultural. Então é do, isso, Do gente. desconhecimento de línguas. Mais um podcast Mikes in Action. Espero que vocês tenham gostado da nossa... Sim. 1 hora, né? Uma hora aí de Passou conversa. rapidinho, né? Rapidinho. Eu falei que eu não ia ter assunto, mas... E é Ih, isso, uma faltou pessoa, tempo. cara, que Faltou história, que história legal. E espero que você tenha gostado das dicas, das informações que a Bastante gente deu. informação. E essa, posso ter certeza que esse episódio é um episódio pra família. É? É um episódio pra família, com muitas informações. Vai ter o episódio 2 aí, a gente vai fazer um episódio mais Que caliente. não será pras famílias. outros Que será mais episódios com caliente. outras pessoas aí intercalado, mas a Kate vem em breve aqui gravar e vai ser um episódio mais 18. Caliente. Mais 18. 18 plus. Mais 18. Ela tem essa mulher aqui, cara, É poderosa. poderosa. Vocês estão vendo aí. Solteira. Então posso dizer? Solteira inteligentíssima. Kate, obrigado. Obrigada a vocês. A gente vai se ver em Adorei. breve. Obrigado. É isso. Isso aí. Alguma coisa? Não. Então é isso. Mike's, In action. Thiago On Demand. Is on. Valeu.